Olá, pessoal. Agora nós vamos falar do último signo, tá? Do zodíaco, que é Peixes. Então, nós vamos falar do seu símbolo, arquétipo, vamos falar dos seus mitos, deuses e deusas. Então, vamos lá. Peixes, o 12º signo zodiacal. O modo dele é mutável, o elemento é a água e o regente é Netuno. Outros arquétipos míticos de Peixes. Então, nós vamos ver Júpiter, Vênus, Cassandra, as Lorelei, que são as sereias, Cristo, nós vamos ver Dionísio, Odisseu, Penélope, Percival. Bom, Peixe é um dos primeiros signos registrados, pois os dois peixes eles aparecem na tampa de um esquife egípcio datado de 2300 a.C. A enchente do Nilo ele atingiu seu auge quando a lua estava cheia em peixes. O Egito tornou-se um verdadeiro oceano. O oceano sempre foi a nota simbólica de peixes. Hoje nós atribuímos a regência do signo a Netuno, que era o deus do mar. Antes da descoberta desse planeta, em 1846, Júpiter regia peixes. Mas se voltarmos no tempo, até as regências olímpicas comuns na época de Platão, Netuno, Poseidon, eles aparecem novamente como regente do signo. E finalmente, na astrologia esotérica, Vênus é quem rege o signo dos peixes, onde é tradicionalmente exaltada. Netuno era um deus raivoso e vingativo naquela ocasião, né? Temos a tendência de ignorar esse aspecto violento do oceano e associar os signos de peixe aos aspectos profundos e sonhadores do mar, e não às suas tempestades. Mas qualquer marinheiro que tenha passado um bom tempo no mar pode dizer que o oceano contém uma força poderosa que não deve ser encarada de maneira leviana e que deve ser respeitada. Carl Gustav Jung apontou o oceano sempre como fórmula simbolizando a mente grupal, ou, em seus termos, o inconsciente coletivo. A posição de Netuno em um mapa astral, ele mostra tipicamente a área da vida em que temos mais probabilidade de entrar em contato com essas imagens e arquétipos primordiais do inconsciente coletivo. Artistas e místicos são capazes de chegar a esse profundo oceano de imagens e sonhos. Afinal de contas, é exatamente nessas profundezas que eles reúnem as visões, poemas, pinturas ou sinfonias que nos fascinam e deleitam. Não é de se espantar, portanto, que a sabedoria astrológica tradicional descreva os piscianos como sonhadores, místicos e artísticos, pois todos esses indivíduos nasceram com ao menos um pé nas águas da mente coletiva. Um bom exemplo é o visionário pisciano Edgar Cayce, que era capaz de entrar em contato com um extrato extremamente profundo do inconsciente coletivo enquanto dormia. Netuno era conhecido por ativar nuvens de tempestades e redes complicadas sobre as suas vítimas para conduzi-las temporariamente, cegá-las e fazê-la perder o caminho. Isso, junto com a necessidade individual de peixes de esfregar a água salgada em seus olhos, que pode contribuir para uma visão ou um senso de direção fraco no plano físico para esses nativos. Mas vimos muitos piscianos afinados com uma visão interior e por isso guiados a produzir as obras de arte e realizações mais magníficas da humanidade. Michelangelo, Antônio Vivaldi e Albert Einstein, puro pisciano. Porém, nem todos os piscianos são inspirados a tais níveis pelo oceano cósmico dentro deles. Em vez disso, muitos são levados a vícios sérios porque ficam perdidos no mar. O consciente coletivo é o oposto polar da consciência individual. Na personalidade pisciana, portanto, o ego individual pode ser bem fraco, enquanto o manancial de imagens universais é excepcionalmente forte.
Consequentemente, o pisciano é facilmente influenciado e ele pode chegar a acreditar, ouvindo os amigos, pais ou professores, que o seu ponto de vista intuitivo da realidade é um tanto inapropriado ou simplesmente errado. Considere Cassandra que, tendo recebido o dom da visão e da profecia, irritou Apolo e foi amaldiçoada para que ninguém prestasse atenção em seus avisos proféticos. Assim, ela via perigos iminentes, mas não tinha capacidade ou a assistência para divulgá-los. Muitos piscianos veem coisas que os outros simplesmente não são capazes de ver. Portanto, o pisciano balança entre dois mundos: o reino terrestre, que parece estar correto de acordo com todas as outras pessoas, e o reino cósmico, de que os piscianos estão bem conscientes. Esse dilema ele é personificado no símbolo astrológico de peixes, que são dois peixes nadando em direções opostas, mas unidos por um cordão. O astrólogo Robert Hand observou que, na realidade, esses peixes eles não estão nadando em direção opostas, como sempre se acreditou. Astronomicamente, há um peixe do leste e um peixe do oeste. O peixe do leste nada para cima, afastando-se da eclíptica em direção ao céu, enquanto o peixe do oeste nadando ao longo do plano da eclíptica. Então, assim podemos concluir que um dos peixes está em busca da iluminação espiritual, enquanto que o outro se preocupa com os assuntos do plano material. Esse constitui o principal conflito e uma das áreas tempestuosas de peixes, que está consciente de ambas as direções, mas levemente mais confortável, digamos assim, no reino celeste do que no reino físico. Claro que há muitos piscianos que podem se render a definições de realidade do grupo e que vão dizer que apenas a realidade física é real ou que neste mundo apenas o dinheiro realmente importa. O triste é que esses indivíduos, afastados da sua herança criativa e cósmica, são precisamente os piscianos que terminam bebendo sozinho diante da televisão, assistindo a filmes de ficção científica às 3 horas da manhã, para preencher a sua necessidade desesperada de fantasia. Identificar-se com um polo ou outro é apenas meio caminho andado para peixes. O objetivo final é ter ambos os peixes saudáveis, energéticos, em contato com o seu processo, nadando alegremente em círculos de golfinho, que é um outro símbolo pisciano apropriado, né? Que é o golfinho, já que esses mamíferos vivem no oceano. No esquema médico, peixes governam os pés. Um exemplo do peixe ocidental que nada paralelo ao peixe material e que mantém peixes em um estado saudável de equilíbrio. Se a mente coletiva suporta perigos mortais, também contém tesouros exaltados. O hino da pérola gnóstica, isso aconteceu assim por volta de 200 depois de Cristo, conta a história de um buscador espiritual que deve mergulhar no oceano, né, para recuperar uma pérola de grande preço. E o poeta simboliza adequadamente a sabedoria e a criatividade que podem ser encontrados através do contato com o inconsciente coletivo. Mas a mitologia também traz diversas histórias de indivíduos, normalmente homens, que têm uma fraca relação com o inconsciente, graças à nossa ênfase cultural no intelecto, que são seduzidos pelas imagens coletivas, né? Eles ficam nesse mundo de sonhos e de fantasia. As Larelei, por exemplo, que eram belas donzelas que ficavam nas pedras do rio Reno, então eram sereias, cantando canções mágicas. Mas todos os homens que prestavam atenção nesses cantos eram encantados e arrastados para a morte nas águas escuras. A história das sereias que tentaram Ulisses e os seus homens, né, quando ele estava em alto mar, é exatamente a mesma, e a mitologia eslava nos conta de uma criatura bela, mas mortal, chamada Rusalka, com a mesma função das germânicas Lorelei,
ou das sereias gregas. Na vida comum, essa sedução pelo inconsciente normalmente toma forma de abuso de álcool e de droga, outra tempestade interna associada a peixes e a sua carga natural, que é a 12ª casa. Né? A era de peixes é aquela em que vivemos agora. As opiniões variam sobre a data exata em que ela começou e quando ela terminou, isso pouco importa. Embora quase todos concordem que estamos muito próximo do fim do ciclo e que esse início reside em algum local próximo ao início da era cristã. Robert Hens sugeriu, né, Robert Head sugere, deixa eu ver, lá pelo ano 111 a.C., que é o ano em que o ponto vernal atingiu a primeira estrela em peixes, a Alpha Piscium, como um início astronômico apropriado à era de peixes, enquanto Dani Rudyard sugere 100 a mais ou menos 100 antes de Cristo, né? Isso, 100 antes de Cristo. E os sideralistas como Cyril Fagan e Donald Bradley e a maior parte dos astrólogos hindus, eles preferem uma data próxima de 200 depois de Cristo, ou mesmo mais tarde. Aí há um cálculo diferente de um para outro. Isso não vem ao caso. Embora seja difícil discutir com o conhecimento científico do sideralista, Rand e Rudyard estão mais de acordo com o simbolismo da era. Nos tempos cristãos primitivos, o símbolo de Cristo era o peixe. Os primeiros cristãos usavam o peixe como símbolo identificador, que ainda é usado hoje para simbolizar o cristianismo fundamentalista. E certamente, de um ponto de vista mítico, podemos olhar Jesus como um arquétipo pisciano. Um tratado astrológico traz um argumento convincente em favor do nascimento de Jesus, que eles dizem ter ocorrido durante o mês de Peixes, em uma época em que muitos outros planetas estavam nessa constelação. Há de se confirmar. Por todo o antigo Mediterrâneo, o eterno ciclo das estações era visto em termos da mãe deusa e do seu filho ou seu amante. Esse filho ou companheiro da divina mãe, eles incorporavam o poder do crescimento, a energia da própria terra. Falamos de diversas fases desse mito ao longo desses vídeos, né, feitos aqui sobre o zodíaco. Porque o ciclo do ano em si, ele representa o nascimento, o crescimento, a morte, a ressurreição dessa figura mítica, o filho da grande mãe, o deus da colheita, cujos nomes foram muitos, Dionísio, né, Cristo e assim por diante. Assim como a Terra passa por seu ciclo de primavera e verão, outono e inverno, né? E a primavera novamente, também o Deus e a vida humana passa por nascimento, crescimento, sacrifício, descida ao mundo subterrâneo e renascimento. Qualquer que seja a realidade histórica da história cristã, a sua estrutura está de acordo com o mito do filho morto da deusa. É apropriado que Virgem, o signo da grande mãe, forme a polaridade oposta a Peixes, que é o signo do Filho divino. Os cristãos medievais consideraram a constelação de Virgem como a Virgem Maria e a estrela Espica com o menino Jesus, como o menino Jesus em seu colo. Como já foi observado antes lá em Virgem, a Pietà de Michelangelo é mais do que uma representação artística de um único momento no épico cristão. É uma imagem da Mãe Divina lamentando seu filho, o Deus da colheita, que foi assassinado, como representado na história, através do qual esse mito eterno foi compreendido pelos ocidentais nos últimos 2000 anos. Não é de se espantar que Carl Gustav Jung tenha sugerido divinizar Maria, né? E assim substituir a Trindade por uma quaternidade
que equilibra o pai, o filho, masculinos, né, com uma mãe e um Espírito Santo feminino. A psicologia junguiana sempre fez bastante sentido mítico. Se o amor e a compaixão universal são as pedras angulares da mensagem de Cristo, apesar que intérpretes como Paulo e Agostinho, né, possam ter lido nela, né? Então essa mensagem está de acordo com o signo de Peixes. E pode ser aí que Vênus, a deusa do amor pessoal e divino, entre no quadro como planeta regente de Peixes, de acordo com os teóricos esotéricos e também de acordo com a astrologia tradicional ocidental e hindu. O planeta exaltado nesse signo é Vênus. A culpa sofrida pela humanidade, né, por sua incapacidade de compreender a mensagem até que fosse tarde demais e se tornou um subproduto, um tanto infeliz dessa era de peixes e parece afligir a personalidade individual de peixes. A verdadeira fusão com o inconsciente coletivo exige a entrega do ego pessoal. Após se tornar um só com todos os viventes, que resposta poderíamos ter para o universo que nos rodeia, exceto a compaixão? Os piscianos não apenas são os maiores alcoólatras, digamos assim, mas também são os maiores conselheiros, artistas, músicos e místicos. Dani Rodiari escreve na fase, ele escreve, né, que na fase pisciana da consciência, a alma deve encarar o desconhecido com a simples fé. Não é de se espantar, então, que mais da metade da era de peixe seja conhecida como a era da fé. A fé absoluta ou a confiança no universo é o maior desafio que os indivíduos de peixes encaram. É também a sua maior força. Talvez não houvesse um teste maior de fé do que o exposto na história de Odisseu e da sua esposa Penélope. Odisseu, cuja história é narrada de forma eloquente na Odisseia de Homero, é um arquétipo adequado para todos os signos mutáveis. O mais mercurial de todos os heróis gregos, ele resolvia os problemas com a mente e não com a força brutal. A sua agilidade mental é um traço genuinamente geminiano. A sua esposa Penélope personifica a contenção silenciosa de virgens. Disse a seus diversos pretendentes que escolheria um novo esposo quando terminasse de tecer uma mortalha para o seu marido. Quando chegava a noite, ela passava a desfazer tudo o que ela costurava, ou crochetava, ou tricotava durante o dia. Assim, com infinita paciência, ela esperou pela volta de Odisseu. E nesse meio tempo, o herói navegava por águas inexploradas, uma aventura filosófica ao modo sagitariano. Mas Sagitário se preocupa pouco com destinos, e Odisseu incorpora um aspecto pisciano em sua ânsia de voltar para casa. E nesse último estágio da mandala astrológica, a alma, um Odisseu errante, ele deseja apenas voltar ao seu local de origem. Odisseu sempre tenta manter o olhar em seu objetivo, mas está perdido em um mar de confusão e embaraço mental, povoado pelos atrasos e desafios. Já Odisseu lutou na Guerra de Troia por 10 anos, deixando filha e esposa em casa na ilha de Ítaca. Cansado dessa batalha e ansioso por descansar, Odisseu zarpou após a guerra, encontrando uma aventura após a outra, navegando por mares tempestuosos e inexplorados. O herói incorrera na ira de Poseidon, e o deus dos oceanos não deixou de atirar tempestades e ventos destruidores em seu caminho a cada volta. Como resultado, Odisseu foi atirando em diversas costas, e como Gulliver, encontrou todos os tipos imagináveis de criatura, de comedores de lotos a gigantes, de cíclopes a canibais, de sereias a bruxas, que transformavam homens em porcos,
e a jornada de Odisseu, através das águas turbulentas, o manteve em um mundo semelhante ao astral, de forma que o fim sempre parecia cada vez mais longe, em vez de cada vez mais próximo. Esse é um mundo em que os piscianos encontram com frequência conforme lutam com estranhas criaturas, sejam reais ou imaginárias, em seus próprios mares astrais confusos e caóticos. Odisseu, assim como Hércules, estava destinado a encontrar muitos labores, sendo que a principal diferença era que Hércules usava apenas a força muscular para obter a vitória, enquanto para Odisseu era apenas com a sua força de fé interior, com um coração puro e intenções sinceras, que ele poderia atingir o seu objetivo. Por isso, ele foi recompensado, pois Atena observou o seu dilema e fez com que conseguisse chegar em casa. A sua esposa Penélope, a cuja lealdade fora tão severamente testada, permanecera firme em sua fé de que ele voltaria. E após 20 anos sem notícias de seu marido, qualquer um certamente teria desistido de esperar. Mas a sua fé era tão forte, mesmo diante do exército de pretendentes na porta da casa dela, que tiravam vantagens da situação dela e da sua riqueza, sem ninguém para protegê-la, exceto o seu filho Telêmaco. O que vem a acontecer depois? Como os piscianos ou os virginianos que sofrem, vítima de forças externas, mas não parecem ter poder real para se livrar desses parasitas, né? Esse símbolo da Penélope meramente ela existia esperando e rezando para livrar-se do mal e para que o seu marido voltasse para casa um dia. Ambos os testes de fé foram recompensados e, com a ajuda dos deuses, Odisseu e Penélope ficaram novamente reunidos, diga-se assim. Planetas em peixes no mapa astrológico atestam a necessidade de nadar através do oceano mutável. E alguns planetas estão mais confortáveis nesses reinos aquosos do que em outros. Em peixes, a força vital do Sol é dirigida e expressa em um contexto mais universal. A personalidade de peixes é com tanta frequência diluída por sua fusão com o mundo que o rodeia, que o seu ego pode assemelhar-se a uma frágil jangada à deriva no mar vasto. A lua em peixes, como nos outros signos de água, tem grande apoio por estar realmente perto do oceano. E essas pessoas também costumam sentir-se aquecidas e acalentadas com filmes, massagens, prazeres sensoriais em geral e contemplação mística em particular. Mercúrio, quando em peixes, o planeta associado à lógica e à clareza mental, com frequência está completamente perdido em peixes, com dificuldades para lidar com fatos e figuras, mas excelente em poesia, músicas e formas não lineares de comunicação. Como notamos, a Vênus é exaltada em peixes, e aqui a deusa do amor nada no oceano do amor e compaixão universal. É também desesperadamente romântica, e um problema aqui é a tendência a se vitimizar pelo amor. Marte pode ter alguma dificuldade inicial para se acostumar com a água, mas essa posição, né, e esse, ou um aspecto, digamos assim, Marte e Netuno, ele pode contribuir para o nascimento de excelentes atletas aquáticos, atores de teatro e especialmente dançarinos. Ceres em peixes é enfermeira arquetípica. Essa posição planetária pode encorajar muita devoção ao serviço compassivo e desprendido. E se o indivíduo não tomar cuidado, poderá ficar, assim, digamos, atolado nessa contínua ajuda aos necessitados. Em peixes, os dons de Palas, Atena, tendem para o artístico, digamos assim, e a sua sabedoria pode tomar a forma de visões. Já Juno em peixes pode ter piedade de um parceiro ou casar-se por um laço espiritual e não por atração física. Vesta em peixes ou com Netuno sugere o místico
ou o iogue, aquele em sua forma concentrada, enquanto um aspecto Vesta Netuno ou Vesta em Peixes não ficam concentrados e eles sugerem a falta de limites e qualidades livres, tipicamente associado a indivíduos altamente sensíveis ou traumatizados. Já Júpiter era o antigo regente de Peixes e ainda tem afinidade com esse signo. Aqui, o seu ponto de vista amplo e humanitário se aplica ao serviço desprendido de peixes de um modo que beneficia a todos. Os que têm Saturno em Peixes ou na 12ª casa no mapa terão provavelmente que trabalhar duro para manter-se em pé no mundo, já que a total ineficácia de uma figura paterna pode não ter lhes dado base muito sólida, uma autoestima ou uma orientação. Como essas pessoas trabalham duro para resolver as suas próprias dificuldades, né? Podem ser curandeiros realmente maravilhosos, conselheiros espirituais ou guia para outras pessoas. Quando Quiron está na 12ª casa ou em aspecto com Netuno, pode produzir um místico dotado, embora também possa fazer com que o nativo seja um tanto cabeça de vento. Já quando Urano está na 12ª casa, ele ativa o inconsciente, né? Então, essas pessoas podem combater os seus demônios kármicos com uma verdadeira força prometeana, né? Levando luz para o seu interior. E assim como Prometeu, podem se ver, vamos dizer assim, acorrentados ou aprisionados por causa das suas visões. Anseiam por iluminação, anseiam por iluminação com a energia inflamada do fogo roubado de Prometeu, ou se a posição for fraca ou muito afligida. Aí esses indivíduos, eles podem realmente mergulhar em um complexo e vícios com a mesma determinação deste fogo ígneo. Netuno na 12ª casa pode também mostrar problemas com diversos tipos de vício quando está fraco, mas a sua força pode produzir também os maiores místicos e filântropos, os apóstolos da compaixão, como exemplo, o Papa João Paulo II, a Dorothy Day e assim por diante. Plutão, na 12ª casa, ele age com incansável energia para colocar os nativos frente a frente com seus complexos. Essas pessoas podem tentar fugir dos seus problemas mais profundos, mas Plutão forçará esses problemas a aflorar novamente. Complexos de poder estão profundamente embebidos na psique desses indivíduos. Os gregos notam que o mundo foi criado do caos. Depois do nosso mundo, e antes dele, o universo permanece em um estado de caos. A esse caos que reside logo além da nossa realidade definida, podemos relacionar o psiano. Mas a palavra grega caos não significa literalmente confusão, que é o modo como estamos acostumados a definir o termo. O seu antigo significado era mais precisamente o vazio. E isso pode ser compreendido no sentido espiritual, como é compreendido no Tibete. Como símbolo do vazio ou do oceano cósmico, Peixes é o último dos 12 signos, e se diz que contém cada um dos 12 dentro de si, como um cristal multifacetado. O pisciano vive em uma figura geométrica de 12 lados que o rodeia. Assim, a cada vez que precisa realizar alguma ação, todas as 12 janelas devem ser consideradas. Se Libra está perdida, aliás, se Libra está perdido em um processo de indecisão com 2 lados, pobre Peixes, porque ele está perdido em 12. Porém, o dom de Peixes não é a capacidade de ver claramente de um ponto de vista racional, mas antes de olhar para dentro e responder com o coração, um dom baseado na crença em um poder maior que todas as coisas que um pisciano pode ter é a fé. A maioria dos piscianos
tem esse propósito de fé deles é muito latente. E não importa o quão descontrolada a humanidade pareça estar, né? Esse tema subliminar do ressurgimento do Salvador manteve as coisas funcionando pelos últimos 2000 anos. A Era de Peixes. Então, finalmente, consideramos Percival, o buscador do Graal, que encontramos entre os quatro elementos, né? E o seu signo, né? Aliás, o seu significado, perdão, que é o tolo puro, que é o significado de Percival, o que descreve com bastante exatidão o estado de unidade mística em que a alma realmente se mostra nua diante de Deus. Peixes também representa o oceano primordial, e era essa consciência oceânica unitiva, digamos assim, que Percival buscava ao procurar do Graal, tornar-se um só, com um grande pulso cósmico. Então, vamos esperar que ao final dessa era de peixes, esse Graal, essa união, né, possa ser inteiramente reconstruído. Um forte abraço a todos e seguimos adiante.